Reforma da Previdência trouxe muitas mudanças na aposentadoria do trabalhador, da trabalhadora brasileiros. Entre essas mudanças, a idade mínima passou a ser de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O cálculo da aposentadoria em cima de 100% de todas as contribuições, sem excluir as menores. Com as novas regras, como ficou a chamada aposentadoria especial? Ainda é possível pedir? É por isso que nós, a partir de agora, iremos conversar ao vivo com a advogada Lucélia Gomes. Ela faz parte da Comissão Previdenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Seção Amazonas. Bom dia, advogada Lucélia Gomes. Como vai? Bom dia, Patrick. Tudo bem? É um prazer estar aqui na Rádio Diário, tratando de um assunto de extrema importância à população. Muito Como você obrigado. já mencionou anteriormente, essas mudanças, e ainda continuamos com várias mudanças, né? Decretos, portarias, resoluções. Eu gostaria primeiro que a senhora, já agradecendo pela entrevista, essas mudanças na avaliação da senhora, elas de fato eram necessárias? Patrick, essa mudança na reforma, ela era sim necessária, mas da maneira que ela veio, ela trouxe um prejuízo muito grande aos segurados. E a gente vai ver isso num longo prazo, não vamos ver recente, né? As pessoas, a gente vai falar sobre isso na aposentadoria especial, na regra de transição, o quanto ela trouxe esse prejuízo. Entendo. Bem, o que é a chamada aposentadoria especial? Então, a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria concedida aos trabalhadores que estiveram expostos a agentes nocivos. É aquele trabalhador que recebeu a insalubridade, é aquele trabalhador que estava exposto à periculosidade. Eles acabam tendo uma compensação no tempo de trabalho com a aposentadoria especial. Vou dar um exemplo claro: o trabalhador exposto a ruído, né, que é um agente físico mais comum dos agentes insalubres. Lucélia, é todo trabalhador exposto a ruído que tem direito a essa aposentadoria especial? Não. Ele tem que ultrapassar o limite máximo. A gente tem umas variações de limite ao longo dos anos, mas eu vou passar só para de 2003 para cá, que o limite máximo é 85 decibéis. Então, se o trabalhador está exposto a um ruído acima do permitido, essa atividade é considerada especial. E como eu comprovo isso? É importante o trabalhador estar atento aos documentos que a empresa tem que fornecer, que é o LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, e o famoso PPP, que é o perfil poxiográfico previdenciário. Muitos trabalhadores acabam não tendo esse cuidado e na hora de se aposentar não tem esses documentos. E quando vão requerer, a empresa já fechou, é uma massa falida, e aí você tem que ter todo um outro dinâmica para tentar buscar esse documento e comprovar essa atividade especial. E em relação à chamada regra de transição, mudou alguma coisa? Mudou. A regra de transição, ela é uma segurança jurídica para aquele trabalhador que está próximo de uma aposentadoria e com uma mudança ele não ser tão atingido. Porém, as regras de transição da aposentadoria, uma única veio para a aposentadoria especial. Antes o trabalhador, e aí eu sempre cito o risco baixo, que é o de 25 anos, que é o mais comum. 90% a 95% dos trabalhadores, eles se enquadram nessa atividade especial. E aí ele antes completaria 25 anos, independente da idade, ele
requeria aposentadoria especial, não tinha o fator previdenciário, recebia 100% do valor dessa aposentadoria. Com a regra de transição, será feita a somagem de idade, tempo de contribuição, para fechar 86 pontos. Então, vamos lá. Tenho 50 anos de idade, trabalhei 25 anos em atividade especial comprovada e tenho mais 5 de um tempo de contribuição sem ser especial. Eu fechei aí 30 anos de contribuição, porém eu só tenho 50 anos. Eu fechei 80 pontos. E a regra de transição diz que eu tenho que fechar 86 pontos, somando essa idade e esse tempo de contribuição. Entendo. Ouvindo a senhora explicando todas essas informações, eu lembrei agora há pouco de uma outra informação também, que é aquele trabalhador, se ele pode converter em aposentadoria especial o período em que ele atuou em atividade insalubre, porém antes de 13 de novembro. Compreendeu? Sim. Pode? Compreendi, pode. A gente chama de direito adquirido. Então, se até 13 de novembro de 2019 eu exerci atividade especial, e aí a gente não está falando dele completar 25 anos, mas trabalhei 10 anos numa empresa e a minha atividade era especial. Eu posso converter esses 10 anos de especial em comum, e aí eu tenho um multiplicador, no caso de homem, 1,4, que as pessoas acabam falando assim, eu tenho 40% a mais nesse tempo. Né? Então, em vez de contar 10 anos, esse período vai contar como 14. Certo. Qual é na avaliação? Porém, Patrick, só alertando que com a reforma, essa conversão, ela foi extinta. Se eu trabalhei em atividade especial pós-reforma, e aí a gente tem esse marco aí de 13 de novembro de 2019, eu não tenho mais como converter esse tempo especial em comum. Esse tema é um tema muito delicado, porque os nossos congressistas aqui e acolá costumam mudar as regras do jogo, mas nesse caso da reforma da Previdência, já é algo definitivo ou não? Então, a aposentadoria especial, que é o nosso tema agora, ela tem uma lei complementar tramitando, né? Buscando justamente enquadrar que atividades são essas, principalmente as atividades, eu digo muito que nos minutos finais do segundo tempo entrou a periculosidade, que estava fora, né, para ser discutida nessa lei complementar. Lá aí, lá naqueles 45 do segundo tempo. 45. Né? E aí entrou, mas existe uma lei complementar tramitando justamente para discutir a aposentadoria especial. A emenda constitucional 103, que trouxe essas modificações na legislação previdenciária, ela deixa claro no seu artigo, onde se fala da aposentadoria especial, a questão dessa lei complementar. Doutora, a gente tem muito assunto ainda para conversar com a senhora sobre esse assunto, a senhora que é uma das especialistas nessa questão. Lembrei também de uma outra situação, aquela pessoa que já estava ali para se aposentar e que as regras antigas a beneficiariam, mas que com essas novas regras a pessoa acha que pode perder alguma coisa. Qual é a orientação que a senhora dá? Nessa questão da regra de transição, do meu ponto de vista, ela afastou um pouco essa segurança jurídica. Quando a gente fala de alguém que está próximo a se aposentar e vem uma mudança, a regra de transição é para isso, para não prejudicar tanto esse segurado, esse trabalhador que está próximo da aposentadoria. Não é o que a gente vê na regra de transição da aposentadoria especial. Então, a orientação é sempre buscar um especialista na área. Eu sempre comento que a gente não tem o hábito de se organizar para uma aposentadoria. Você só vai saber o que está acontecendo na sua vida contributiva quando você está próximo
da aposentadoria, que aí você vai procurar, ou o próprio INSS, ou alguém, e verifica que tem vínculos em aberto, verifica que tem empresa que não repassou a contribuição. Então, é importante o segurado, o trabalhador, procurar um especialista e saber. A gente chama de um planejamento previdenciário. Doutora, eu estou nessa situação, o que é melhor para mim? Eu entrar nessa regra de transição, uma vez que eu trabalhei com atividade especial, ou eu posso buscar outras alternativas dentro dos outros benefícios que tem na Previdência? Compreendo. Lucélia Gomes, advogada, nos ajudando a entender melhor essas novas regras das aposentadorias no caso da especial. Muito obrigado por tua participação aqui na Rádio Diário. A gente espera em breve voltar a conversar com a senhora sobre esse assunto e outros também que a senhora porventura venha a nos sugerir. Obrigado, tenha um bom fim de semana. Bom dia, eu que agradeço. Estou à disposição, é como você colocou, é um tema importante, são várias mudanças e a gente tem muito para falar. Tem a questão do valor da aposentadoria que diminuiu, você falou no início os valores, agora é um tema complexo que a gente precisa de um tempo maior para falar sobre isso, mas estou à disposição sempre. Um grande abraço, bom dia a todos. Bom dia.